no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9, e eu leio com vocês a partir do verso de número 35, que diz: Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Essa passagem bíblica em que Jesus, ele opera um grande milagre na vida deste homem, que o texto diz que ele é um cego de nascença. Através dele, Jesus deixou um ensinamento muito poderoso, muito maravilhoso para aqueles que o rodeavam na época, como também fica para nós o ensinamento nos dias atuais. Quando ele, Jesus e os seus discípulos, eles chegam àquele lugar onde estava aquele cego de nascença, houve uma pergunta por parte dos discípulos a Jesus, no verso de número 2 do capítulo 9. E a pergunta é a seguinte: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E a resposta de Jesus, ela é muito interessante, porque Jesus, ele diz o seguinte: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha que interessante. Então aquele homem estava naquela situação porque existia um propósito de Deus na vida dele. Já estava marcado, já estava registrado, conforme Jesus bem coloca aqui. E quais são essas obras que vão se manifestar na vida dele, tá? Para que o nome do Senhor, então, fosse glorificado, para que se manifestem nele as obras de Deus. Ora, Jesus, ele então cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele foi, se lavou, e quando então volta, ele está curado. Ele já não é mais cego. Agora ele está vendo. E olha a obra de Deus. Então Jesus disse para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras que o Senhor Deus, ele está realizando através de seu Filho Jesus Cristo. Que obras são essas, irmãos? E quem que é este homem aqui chamado Jesus? Porque o grande questionamento que eu até coloquei desde o início do programa Jesus e a Salvação para vocês, é exatamente essas perguntas que surgem, primeiro, lá no texto que está em Marcos, capítulo de número 4, e o versículo de número 41, já no finalzinho da passagem bíblica, de quando Jesus acalma a tempestade, é o seguinte: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui no texto do capítulo 9,
quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Então Jesus, ele é um homem ali dentre os outros, e não existe em Jesus nenhuma coisa aparente que o distinguisse dos demais homens, que se pudesse dizer, este aí é realmente um filho de Deus, conforme prega, conforme ensina. Não, mas existia algo que o fazia, que o tornava diferenciado. Eram as obras que eram realizadas por Deus, por meio dele. E o cego de nascença, até então, não se tinha notícia de que se pudesse resolver aquele problema. Aquele que nasceu cego só tinha duas explicações. E os teus discípulos apresentaram, porque era normal, era aquilo que se sabia na época a respeito daquele que porventura nascesse cego. O problema deles era o pecado, era o fato de terem pecado. Mas tudo bem, Jesus, ele veio para resolver exatamente esse problema, o problema do pecado. Porque o pecado, ele faz a separação entre o homem e Deus. É o pecado que fez com que o homem fosse lançado fora da presença de Deus. É o pecado que faz com que o homem seja oprimido, que o homem ele permaneça no cativeiro, que ele permaneça em angústia, em dor, em sofrimento, e tal que ele nem sabe a origem. Os homens hoje não sabem a origem de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta dor, de tanta peste, de tanta praga. Tudo isso, a causa é o pecado, é a separação de Deus. Não tem como o homem ter comunhão com Deus vivendo uma vida de pecado. E este homem aqui, então Jesus ele se manifesta, e este aqui tem um propósito maior, porque Jesus ele vai ensinar, então, para que ele se manifestou. Então, como eu estava dizendo, o que fazia a diferença na vida de Jesus era a manifestação das obras de Deus. E a primeira obra está aqui. Jesus vai curar um cego de nascença. Nunca isso havia acontecido. E agora está diante daquela sociedade, diante daqueles homens, diante dos discípulos, um que era conhecido deles, que tinha nascido cego, e eles haviam testificado disso. Mas agora se manifesta uma grande obra de Deus. Esse homem está curado. Rapidamente, Jesus simplesmente fez um lodo. E até o fato de Jesus ele ter feito aquele lodo, existe um propósito ali, que não é o meu foco neste momento, mas também existe outro ensinamento aqui para nós, quando Jesus faz aquele lodo e unta os olhos do cego e manda que ele lave os seus olhos, e a repercussão que isso aqui vai dar no meio daqueles homens. Mas não é o meu propósito agora. O meu propósito agora com esta mensagem é mostrar para vocês que aquele que um dia não sabe quem é Jesus, eu não soube, eu não sabia quem era Jesus, Jesus agora está se apresentando a ele. Jesus está se apresentando como Filho de Deus, como Senhor, o prometido, o Messias, aquele que salvaria o seu povo do domínio do pecado, que o tiraria das trevas, que o tiraria da escravidão, mas não de uma escravidão física, não de uma escravidão aqui política. Jesus está fazendo muito mais, está tirando o homem da escravidão espiritual, está tirando o homem do poder das trevas.
Aquele homem, quanto cego, ele era totalmente dependente das pessoas, ele não conseguia se virar sozinho, ele não tinha condição para isso, devido às grandes limitações daquela época. Não existia ali nenhum meio que facilitasse a vida daquele homem, do seu convívio, da sua inserção dentro daquela sociedade. Pelo contrário, ele era totalmente marginalizado, ele estava totalmente esquecido, até mesmo pela sua própria família. Aquele homem não tinha valor nenhum dentro da sociedade da época. Mas Jesus, ele chega para mudar a história. Jesus chega para mudar a direção de vida daquele homem. E quando então Jesus disse para os discípulos: este homem está nessa condição para que nele se manifestem as obras de Deus, a primeira delas está aqui, já aconteceu, a cura física. Aquele homem foi curado por Jesus. E aí se mostra que Jesus, ele realmente é o Filho de Deus. Mas por ora, quem é que enxerga isso? Quem é que identifica isso? Apenas os seus discípulos, pois que já sabiam o que Jesus fez, já tinham conhecimento de Jesus, já havia dito para ele antes. Agora, qual que é a segunda obra que Jesus ele vai realizar aqui, que é uma obra de Deus? E esta é a principal delas. É a principal delas. Quando Jesus, então, ele encontra novamente com esse homem aqui, ele já tinha sido expulso da sinagoga. Por que ele foi expulso? Porque ele diz que quem o havia curado era um homem chamado Jesus, que ele ainda não conhecia, que ele ainda não sabia perfeitamente quem era, mas que se chamava Jesus. Haviam dito para ele que quem o curara era Jesus. E ele vai então dialogar, vai discutir com os fariseus. E ele não quer abrir mão ali então dessa situação, tá? E ele afirma isso. E os fariseus querem que aquele homem negue que quem o havia curado é Jesus. Não tem como. Não tem como dizer que a obra que foi realizada na vida daquele homem não foi operada pelo Senhor Jesus Cristo, por um homem chamado Jesus, e que aquele homem agora diz, só pode ser de Deus. Só pode ser de Deus enviado. Então, meus irmãos, olha a obra que está sendo realizada aqui na vida desse homem, desse homem que anteriormente tinha sido cego. E olha a repercussão da obra de Deus na vida dele. Ele está sendo questionado, ele está sendo perseguido e ele vai ser expulso da sinagoga. Ele vai ser expulso por causa do quê? Por causa de uma obra que Jesus realizou na vida dele, que Deus operou na vida dele. Mas aí fica a questão, aquele homem, ele tinha contato com a sinagoga? O que é que ele perde agora? Ora, ele não perde nada, porque ele era cego, ele já estava abandonado, ele já estava esquecido. Ele vai perder aqui nesse texto aqui, ele vai perder a família. A família, por conta dele confessar a Jesus, ele também vai perder a família. Mas vai perder o quê? Ele já não tinha. Ele era um pobre, miserável pecador jogado à margem da sociedade. O que é que ele tinha para perder? Em confessar que Jesus Cristo era aquele que o havia curado. Ele não tinha nada para perder, tanto que ele permanece com a sua posição. E agora a família o abandona mais uma vez. A sinagoga, os religiosos da época expulsam-no da sinagoga. E ele sai e continua com a sua posição de que quem havia curado era Jesus e que aquele homem era de Deus. E aí Jesus então o encontra, que é o verso 35, a partir disso que nós lemos. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Pois é, tudo aquilo que havia acontecido, irmãos, é por causa dessa primeira obra que
fora realizada em sua vida. E eu pergunto para vocês nesta manhã, quando Jesus entrou na nossa história, quais foram as repercussões dentro do seio familiar, dentro da nossa sociedade, no meio em que nós vivemos? Trabalho, gente. O que é que aconteceu? Hoje eu encontro com pessoas novas convertidas que falam para mim assim: pastor, a minha vida antes de Jesus era tranquila, era calma. Eu não tinha nada dessas coisas que estão me acontecendo agora. E eu agora aceitei Jesus, eu agora entreguei a minha vida para Jesus. Essa é a expressão que se utiliza, né? Eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida virou de cabeça para baixo. Gente, não virou. A tua vida já estava de cabeça para baixo. É que para você era normal viver de cabeça para baixo. É que você é a mesma coisa que olhar para o morcego. Você acha que para o morcego é anormal ele dormir de cabeça para baixo, pendurado num galho? Para ele é normal, ele é um morcego. Então, quando nós vivíamos no mundo, na vida de pecado, todas aquelas desgraças que nos acompanhavam eram coisas normais, comuns, que nós não percebíamos. E agora nós estamos na presença de Deus e andamos na contramão de tudo aquilo que nós fazíamos. Então agora a nossa vida, ela é uma vida diferenciada. Então começamos a sentir agora tudo aquilo que nos é contrário, mas já vivíamos assim, nós não percebíamos. Agora nós estamos na luz. Antes estávamos nas trevas, tudo que se fazia nas trevas era normal para nós, mas agora você está na luz, é normal que você sinta todas as coisas que lhe são contrárias. Então esse homem perde família, agora perde aqui a oportunidade de ser inserido dentro daquela sociedade. Por falar, confessar que quem o havia curado tinha sido Jesus. Mas, como eu disse e repito, ele já não tinha nada. Então perceba, você não está perdendo nada, porque você nunca teve nada. Você agora você tem Jesus na sua vida. E naquele momento, então, quando Jesus pergunta para ele, naquele momento: crês tu no Filho de Deus? E ele vai responder: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Jesus então agora se apresenta a ele como o Filho de Deus. E Jesus primeiro operou nele a cura, a libertação. E agora Jesus se identifica como o Filho de Deus. É indiscutível. Aquele homem então agora identifica: realmente este é o Filho de Deus. E ele disse: eu creio, Senhor. E se prostrou diante de Jesus e o adorou. Quem que é Jesus, irmãos? Jesus, o Filho de Deus, aquele que deixou a sua glória, deixou a sua majestade e se tornou homem, se fez homem. Para quê? Para então morrer no nosso lugar na cruz do Calvário, para resolver o nosso problema. Qual que é o maior problema? Qual que é a maior enfermidade que Jesus leva sobre si? Os nossos pecados. Levou sobre si os nossos pecados para nos reconciliar com Deus. Agora nós estamos ao contrário. Olha só o que aconteceu. Antes você tinha paz com o mundo, você tinha uma comunhão com o mundo, mas você estava em inimizade com Deus. Você não tinha intimidade com Deus. A partir de Jesus Cristo, você passa a ter paz com Deus e comunhão com Deus. Em contrapartida, você está em inimizade com este mundo de trevas. Quem está na luz está em inimizade com esse mundo de trevas. E Jesus, ele é o Filho de Deus. Então, quando Jesus lá em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, nós temos aqui os discípulos que há muito tempo andavam com Jesus, já haviam caminhado com Jesus, já tinham visto tantas coisas de Jesus, mas quando eles estão aflitos naquele barco e tomados pela tempestade, e aí Jesus então levanta as suas mãos e acalma o vento e acalma o mar. Acalmou, se fez bonança. A pergunta daqueles homens era o seguinte: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Qual que é o nível de relacionamento, de intimidade, de conhecimento que aqueles homens tinham com Jesus?
Agora eles cresceram um pouquinho mais. Agora a fé, ela é aumentada um pouquinho mais. Agora a comunhão com aquele que eles passam a conhecer mais aumenta. No meio do quê? No meio da tempestade, no meio do vento, no meio da adversidade, que Jesus ele interfere, que Jesus opera, que Jesus acalma. Olha só, aqueles homens perguntam, a pergunta está entre eles: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Este aqui é o Filho de Deus, aquele que tem o poder sobre o vento, sobre o mar, sobre as enfermidades incuráveis. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a fonte, a origem de tudo que existe, está nele. E ele agora veio até mim para me libertar, para me transformar. E aquele homem, então, quando se prostra diante de Jesus, João capítulo 9, Jesus vai dizer: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem, vejam, os que veem, sejam cegos. Olha a outra obra de Deus aqui realizada. A primeira, a cura física. A segunda, a cura espiritual. Aquele homem, além de receber de Jesus a cura física, agora recebe de Jesus a cura espiritual. Aquilo que ninguém podia fazer, Jesus fez na vida dele. Naquela ocasião, a cegueira de nascença, jamais, ninguém poderia fazer, Jesus fez. E a cegueira espiritual, tampouco, Jesus também fez. Eu pergunto para você, o que é que Jesus não pode fazer por você? Hein? O que é que Jesus não pode fazer por você? E o maior problema que nós tínhamos, o maior milagre, ele já realizou. E qual foi o maior milagre? A sua morte na cruz do Calvário. A sua morte para me dar vida. Jesus se entregou por mim naquela cruz, pagando ali o preço do meu resgate. Jesus me libertou do poder das trevas. Esse é o maior milagre. É o resgate da minha alma naquela cruz. Jesus realizou. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Jesus veio para dar vista aos cegos. Mas não simplesmente vista aos cegos de nascença, fisicamente falando, mas vista aos cegos espiritual. Aqueles que não tinham mais contato com Deus e passam a ter através de Jesus. E os discípulos religiosos, aqueles que haviam expulsado aquele homem da sinagoga, perguntam para Jesus o seguinte: estavam com ele, ouvindo, disseram: também nós somos cegos? Ora, eles não eram cegos. Cego era aquele que nascera cego, mas agora não é mais. Já vê. E os fariseus? Não, esses eram homens normais. Estes tinham visto, enxergavam. Mas Jesus disse: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aquele que não conseguia enxergar fisicamente teve a oportunidade de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E aquele que tem visão, aquele que pode ver, não consegue enxergar em Cristo a salvação. Não consegue enxergar em Cristo a reconciliação com Deus. E esse então permanece no seu pecado. Então você que está me ouvindo, me assistindo, saiba de uma coisa: Jesus, ele veio para nos resgatar do poder das trevas e nos reconciliar com o Pai. E você tem a oportunidade de enxergar que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Ele é o único Senhor. Então, se você é cego, você tem a oportunidade, então, de agora enxergar. Mas, se você disser que vê, então você vai permanecer no teu pecado, e o teu pecado te levará à condenação eterna. Você tem a oportunidade de conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? A pergunta fica aqui: quem é Jesus? Você sabe quem é esse Jesus? Você tem comunhão com ele? Você o reconhece como filho de Deus? Você o reconhece como aquele que deixou a sua glória e veio a este mundo para se entregar por você na cruz do Calvário? Se a tua
a tua resposta a essa pergunta é não, e você não quer saber disso, então tu és cego e permanece no pecado. Mas se reconheceres que Jesus Cristo é o Senhor e confessar, então deixarás de ser cego e passará a ter visão espiritual, e serás reconciliado com Deus. Não é você que escolhe, quem escolhe é Ele. Que Deus continue abençoando cada um de vocês cada vez mais. Amém.